eu decidi falar com vocês hoje sobre esse tema que está aqui, acima da minha cabeça: charlatanismo. Era muito comum se ouvir falar de charlatanismo na área da medicina, mas infelizmente, hoje em dia, isso se tornou uma praga que está se proliferando a passos largos, numa rapidez preocupante. E daí eu desenvolvi esse texto que tem o seguinte tema: tempos difíceis. Charlatões fazem de conta que sabem e ouvidos fantasiosos fingem que ouvem e aprendem. Primeiro a gente vai ver o que significa ser um charlatão. Ser charlatão é aquele que se utiliza da boa-fé de alguém, geralmente fingindo atributos que não possui, para obter quaisquer vantagens, ganhos, lucros e etc. Também conhecido como impostor. Estamos vivendo um faz de contas discreto em nossa sociedade, porém tão ascendente no Brasil que o charlatanismo está se espalhando por todos os lados, em todas as direções, invertendo valores, oprimindo a qualidade e sufocando o saber. A começar pela internet, campo vasto de livre acesso que oportunizou palermas e estúpidos, geralmente com baixo nível de conhecimento e alto grau de ignorância, a jurar que são mestres apatetados da alta sabedoria imaginária do ego, sem sequer terem aprendido as regras básicas do aprender. Temos se opondo à ciência todo santo dia charlatões na medicina que matam em massa a curto, médio e a longo prazo. Temos em número avassalador charlatões na política com ares de super-heróis treinados para enganar massas apalermadas e bisonhas, culturalmente educadas e formadas em berços dos achismos irracionais e inconsequentes, de modo que tais broncos boçais odeiam o saber, a formação acadêmica e a ciência, porque enxergam essas fontes como fábricas de inimigos mortais contra a ignorância e o ilusionismo que ludibria famintos por super-heróis em terras de enganos. Daí a supervalorização das aberrações insensatas ensinadas na internet, até mesmo por sociopatas, fanáticos e mitológicos que fomentam adeptos desse sistema surreal, mas parecido com uma rede de mentiras que arrasta multidões para o distanciamento das escolas, que sutilmente visa a desvalorização dos professores, bem como a cegueira de pais irresponsáveis que mal se dão conta de dados alarmantes tais como: preste atenção, segundo o relatório global digital de 2018, ou seja, há quase 7 anos, no Brasil, jovens passam, em média, mais de 9 horas por dia navegando na internet. Levantamentos revelam que nos últimos anos, em parte devido à histeria de movimentos fundamentalistas que decidiram atribuir aos professores o papel de bodes expiatórios de suas fantasias conspiratórias, o respeito ao trabalho docente vem decaindo entre estudantes e suas famílias. Como resultado, o Brasil do faz de contas ficou em último no índice global de status de professores do referido ano. Por isso, os verdadeiros trabalhadores de educação têm sido sistematicamente desmoralizados e desacreditados. Basta ver a hostilidade pela qual são tratados quando se organizam para reivindicar seus direitos.
é uma luta para manter a disciplina. Professores mal são ouvidos, pesquisas demonstram que cerca de 20% do tempo de aula é desperdiçado apenas para pedir silêncio. Por isso, ataques covardes a professores, escolas, intelectuais, aos livros, jornalistas e à imprensa, bem como aos cientistas e às universidades, tenham origem exatamente nesses ambientes. Afinal, esses profissionais que prezam pela coisa certa são os antídotos, e percebemos a gravidade dessa situação quando vemos jovens iludidos e refutando conceitos científicos com base em memes de humoristas que nem mesmo o humor que presta sabe mais fazer. Não precisam acreditar no que ora vos digo. Basta apenas observar o conteúdo consumido por seus filhos na internet para verificar de onde brotam essas distorções que fazem deles pessoas piores e, às vezes, em alguns casos mais graves, com surpresas dolorosas para todos os parentes. Meus amigos e minhas amigas, eu tenho muito medo do charlatanismo de hoje nos meios de comunicação, repletos de amadores que mal aprenderam o ABC correto da coisa, deturpando e induzindo em massa, baseando suas alegorias fantasiosas em achismos de fontes rasas, objetivando vantagens esdrúxulas e aplausos de ouvidos ingênuos. A escola e a comunicação verdadeira são os espaços mais importantes de esclarecimento contra a desinformação das falsas mídias. A lógica das redes sociais já é bem conhecida. Quanto mais escandalosa, agressiva ou sensacionalista, maior o engajamento. O grande problema é que tudo isso gera uma terrível inversão de valores tão cruel que quem hoje a pratica ou aceita sem se tocar no perigo que ela representa, com sua evolução, amanhã será vítima direta ou indiretamente da mesma. Enfim, há charlatanismo e charlatões por todos os lados, inflando seus egos e diminuindo a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade, em empresas e órgãos públicos por todas as partes. São indivíduos iludidos e afoitos, quebradores de regras, capazes de passar por cima de todas as normas sociais de civilidade para abruptamente conseguirem posses e bens a qualquer custo, em curto prazo, sem se preocuparem com os estragos que geram consequências negativas por onde passam, acabando com o futuro das nossas crianças e adolescentes e, por que não dizer, de toda a nação. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer, como diz a canção. A humildade deve abraçar a todos, sim, mas a qualidade técnica eleva o nível e a moral dos órgãos e ambientes, bem como forma cidadãos conscientes e preparados para a vida. Pense nisso.